Fala, torcedor rubro-negro! Já notou que o Sport Clube do Recife está fazendo uma verdadeira vassourada na Ilha do Retiro? Não notou? A gente vai fazer a cronologia dos fatos de quem já deixou o Sport Clube do Recife, mas eu só vou pedir para que você se inscreva aqui no canal se você não tiver inscrito, torcedor. Ative aqui logo os sininhos para as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, você vai receber a notificação no seu smartphone. E outro detalhe, nas nossas redes sociais a gente acompanha o dia a dia do Sport Clube do Recife também. Então fica ligado nas nossas redes sociais e você pode ser membro aqui do nosso multiplayer. Você pode ser um multiplayer, exatamente. Seja membro do nosso canal também. Logo quando você entra no canal você tem as instruções e também a descrição aqui nesse vídeo, tá bom? Olha, vamos fazer aqui a cronologia dos fatos. Logo da chegada do Antônio Oliveira, depois daquele resultado desastroso contra o Cruzeiro, os 4-0 na Ilha do Retiro, o Sport já afastou de cara Matheus Alexandre, lateral direito, e também o Gustavo Maia, atacante. Jogadores que o Sport investiu, comprou os direitos econômicos. Gustavo Maia até foi negociado, né? É bem verdade. O Matheus é que está por aí. Outro detalhe, anunciou também naquela ocasião que não renovaria os contratos do Leni Lobato, atacante, que até demonstrou uma reação nessa temporada, né? E o torcedor deve reconhecer isso. E também o lateral direito de Plácido. Então, o Sport não renovou com estes dois atletas. Os contratos encerraram-se agora, no final do mês. Mês de maio, início de junho, tá? E no início desta semana, o Sport também fez uma limpa no staff. Vou até filar aqui os cargos. O Sport desligou da comissão técnica o coordenador de performance, Luiz Fernando, e o preparador de goleiros, William Castro. Estes dois profissionais não fazem mais parte do Sport Clube do Recife. O Luiz Fernando, para quem não lembra, chegou na Ilha do Retiro no final do ano passado, o técnico ainda era o Pepa, né? E ele não foi trazido pelo Pepa, ele foi trazido pelo André Figueiredo, que também já saiu, pelo Guilherme Falcão, que era o vice-presidente de futebol, que também já deixou o cargo, entre aspas, porque ele continua na Ilha do Retiro fazendo a transição para a nova gestão de futebol que foi contratada. Tanto o Thiago Gasparini, executivo de futebol, como também o Henrico Ambrosini, que é o diretor-geral de futebol. Os dois, que inclusive são remunerados, chegaram e contrataram uma empresa terceirizada de consultoria de gestão de futebol. E essa empresa pertence ao ex-jogador Paulo André. Eu até parabenizei aqui o marketing da empresa do Paulo André, porque eles conseguiram a proeza de fazer com que o Sport contratasse os serviços dessa empresa para ensinar como gerir o futebol do Sport Clube do Recife, criar modelos e criar processos para um gestor de SAF. Porque o Henrico Ambrosini, ele era CEO da SAF do Figueirense. Logo, se o cara é CEO de uma SAF de um clube, se o Figueirense hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro, subentende-se que ele entende de gestão de futebol. A SAF não é para gerir o futebol? Administrar o futebol e tratar o futebol como negócio? E como é que se contrata uma empresa para criar os processos, para ensinar o gestor a gerir o departamento? Bom, e tem o executivo de futebol também, né? O Thiago Gasparini. Então, a empresa está lá fazendo a consultoria, são 3 meses, e nesses 40 dias o Sport vai arrumar a casa, graças a essa consultoria. Então, os dois profissionais já tinham sido desligados do clube, tanto o Luiz Fernando como também o William, que foi contratado em 2024, e o Sport já tinha também outro membro desligado, que foi o Odair Dalmolin, que era o Head Scout. Head Scout é a peça determinante de uma comissão técnica, porque é ele quem decide ou quem indica os jogadores que devem ser contratados pelo clube. A palavra final não é nem do treinador, é do Head Scout, porque esse profissional é que diz, dá o veredito, ele faz, esse cara presta para jogar no Sport, por isso. Aí dá todo o mapeamento do cara, toda a ficha técnica, quantos quilômetros ele corre em campo, enfim,
todo o GPS, tudo, todo o mapeamento do jogador. É esse cara, ele era peça principal nas contratações do Sport Clube do Recife. Não é? Isso, logicamente, se a gente levar em consideração que o treinador dá o voto de Minerva, né? Ou não. Né? Mas dá ali o seu pitaco. Se conhece, não conhece, sabe as características. Ou o treinador, quando também já é muito atento a isso, já diz as carências, olha, eu preciso de um jogador assim, assim, assim. E aí ele cola no Hand Scout para poder mapear esse atleta. Então o Sport já estava fazendo essa limpeza, vamos dizer assim, os jogadores estavam sendo afastados e nesta terça-feira outro foi afastado, o atacante Arthur Souza. Não faz mais parte dos planos do Sport Clube do Recife. Precisa contratar? Mas é claro que precisa. O Antônio agora vai ter tempo para, junto com a comissão técnica, juntamente com o staff de desempenho, juntamente com os gestores e a empresa de consultoria, eles vão poder agora unir forças para que o Sport mapeie e contrate jogadores. De cara, lateral direito, né? Porque não tem Matheus Alexandre, não tem o Di Plácido, tá? Então, são 2 jogadores a menos na posição, vai ter que contratar um lateral direito. Vai ter que contratar um atacante. Leme Lobato saiu, Gustavo Maia também saiu, então, no mínimo, um atacante o Sport vai contratar. E arrumar a casa. Não temos a informação se essa limpa, né, essa vassourada vai continuar no elenco de atletas, ou se vai parar por aí e o Sport, já que abre folha, traz outros profissionais para repor cada uma dessas vagas. Então, lateral direito, atacantes, o Sport vai precisar trazer ao longo desses próximos dias para poder fechar esse ciclo de contratações. Até porque a janela não vai durar muito tempo, né? A janela de contratações, ela tem o seu prazo para terminar e o Sport inscrever esses atletas para quando a competição retornar. Mas aí, a gente faz essa reflexão agora. Foram assertivas essas demissões? Por que demitir agora jogadores que se apostaram todas as fichas nele no início da temporada? Quem paga esse pato? Quem paga esse prejuízo que o Sport está tendo de contratar jogadores para depois dispensar, contratar empresa de consultoria para ensinar gestor a gerir o futebol? Na avaliação final. E a gente só vai ter noção disso no balanço do ano que vem, 2025, ano base 2024, que é quando vamos saber, o torcedor rubro-negro vai saber quanto, de fato, o Sport gastou para fazer essa lambança no futebol rubro-negro. O resultado está aí. A história está aí para ser contada. A pior campanha de todos os tempos do Sport Clube do Recife. O Sport não venceu uma partida sequer até agora na competição. Superou aquela campanha de 1973, que foi uma campanha desastrosa. Só na 10ª rodada veio a primeira vitória. Nem isso, torcedor rubro-negro. Nem isso. Então, vamos ver agora se o Antônio Oliveira, que para mim mexe errado no time, monta o time errado, vamos ver se agora ele consegue colocar ordem na casa. Vamos ver se essa gestão nova do futebol consegue colocar ordem na casa. Fazer um time que seja competitivo. O Sport não vai mudar da água para o vinho. O Sport não vai voltar ao primeiro jogo, já vencer e sair da zona do rebaixamento. Não, muito longe disso. A distância do 17º colocado para o Sport Clube do Recife é muito grande. Então, degrau a degrau. Vamos ver se o Sport consegue se safar dessa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Moralmente, o Sport não merece permanecer na Série A. Mas se permanecer, não é para estar comemorando não, torcedor. Se permanecer, não é para estar comemorando. Se permanecer, é para o Sport parar, refletir e analisar, para não errar
nos próximos anos. Não há absolutamente nada a comemorar no Sport Clube do Recife, mesmo que permaneça na primeira divisão. Por falar em gestor, como estamos aí na pré-temporada do meio do ano, jogadores do esporte estão de férias. Eles vão ter aí pouco mais de 10 dias de férias, vão voltar para começar essa intertemporada de meio de ano para retornar ao Campeonato Brasileiro. E o Thiago Gasparini, que é o executivo de futebol do Sport Clube do Recife, concedeu uma entrevista coletiva para falar dos próximos passos do Sport Clube do Recife e, logicamente, dessa movimentação de entra e sai de atletas, de contratação, de dispensas. Vamos conferir na íntegra o que o profissional, o executivo de futebol, Thiago Gasparino, falou à nação rubro-negra. Roda aí. Quero agradecer a presença de todos vocês. Acho que é um momento importante estarmos aqui para falar desse período que nós estamos à frente do departamento de futebol. Mas antes de abrir as perguntas para vocês, eu quero, em nome da diretoria, pedir desculpa ao nosso torcedor, dizer que estamos bastante chateados, como eles estão também, por esse momento que nós estamos passando, mas tenho certeza que com a força e com a união de todos, teremos um período agora muito importante nessa intertemporada de fazer os ajustes necessários para que possamos recolocar o esporte no seu devido lugar em relação agora à sequência da temporada. Bom dia, Thiago. Bom dia, amigos aqui que estão conosco. Thiago, o técnico Antônio Oliveira tem feito alguns comentários na coletiva, o que dá, no mínimo, um ensejo para a gente imaginar que teremos mais liberações. Destacando isso, eu queria saber de contratações, né? O presidente Yuri falou de 6 pontuais. A realidade do esporte hoje, numa lanterna, não vence há muito tempo. Não seria melhor ir atrás de mais, né, contratações? E esses comentários dele, eu queria saber de vocês, porque pelo menos a gente imagina, né? Imaginar não é pecado, pelo que foi dito, que teremos jogadores liberados por falta de compromisso, só quem queira, conforme ele disse por 4 vezes, se não me engano. Como é que você interpreta e me dá essas respostas, e principalmente para o torcedor rubro-negro? Obrigado. Bom dia. Eu acho importante falarmos agora em relação ao mercado, porque é um momento muito aquecido, onde todas as equipes elas vão se movimentar, vão se mexer, porque isso é natural de uma janela de transferência. Sabemos que temos que fazer os ajustes necessários para ter esse equilíbrio hoje dentro do nosso elenco. Então, estamos muito ativos no mercado, mas sabemos que vai ser um mercado desafiador pelo nosso cenário. Mas devido à credibilidade e à grandeza do clube, nós estamos tendo respostas positivas de as pessoas, os agentes, os atletas e os clubes escutarem a nossa proposta. Então, estamos bastante motivados, trabalhando incansavelmente para que possamos encontrar esse equilíbrio agora nessa janela de transferência. A questão do técnico, dos comentários, teremos liberações, como é que você interpreta? O mercado ele é dinâmico, tanto para a entrada quanto para a saída. Nós também estamos atrás de atletas para chegar, mas também tem outros clubes que estão atrás dos nossos atletas para reforçar a equipe no qual nós estamos sendo contactados. Então, nós temos que ter tranquilidade nesse momento para fazer as melhores escolhas. O mercado é dinâmico, né? O mercado é dinâmico, como nós estamos indo atrás de atletas para reforçar o nosso elenco, as outras equipes também vêm atrás dos nossos atletas para reforçar o elenco deles. Eu queria saber em relação à situação do Antônio, né? Obviamente, não vimos nenhum comunicado, então acreditamos que ele segue, né, no comando técnico do clube. Mas ele vem de 4 jogos, 3 derrotas, 1 empate. A torcida não está satisfeita, pelo menos na minha opinião. O Sport não vem performando bem. Eu queria saber de vocês o porquê da continuidade dele para esse tempo de intertemporada ou pré-temporada, visando uma sequência. Vocês realmente acreditam que ele tem o potencial para virar a chave, coisa que não aconteceu até o momento? O Antônio está há 20 dias no clube, chegou num momento muito difícil, né? E estamos passando por esse momento ainda, mesmo sobre o comando dele. Alguns diagnósticos nós já fizemos. Nós temos uma janela de transferência muito desafiadora, como eu mencionei agora. Sabemos do incômodo do torcedor, porque o resultado não está vindo. Estamos tendo reuniões com muita frequência para que possamos, nesse trabalho de reconstrução agora,
tanto de departamentos dentro do futebol, quanto também nesse equilíbrio do nosso elenco. Nós acreditamos que uma intertemporada forte, com os ajustes necessários que serão feitos, nós vamos dar esse equilíbrio para conseguir aí colocar uma equipe mais competitiva dentro agora dessa volta do Campeonato Brasileiro. Tiago, bom dia. Ainda sobre o Antônio, hoje o Sport ele tem a pior campanha nesse momento da história do Campeonato Brasileiro na área de pontos corridos, tem 7% de aproveitamento. Eu queria que você falasse, dentro desses parâmetros que vocês enxergaram aí, da tua análise, que está há pouco tempo ainda no Sport, o que faz de verdade vocês acreditarem que um técnico com 7% de aproveitamento vai realmente dar certo nesses 30 dias? E só pontuando uma outra pergunta, em caso de demora para que esse time se ajuste após essa parada, vocês pretendem realmente ficar com o Antônio até o fim da temporada? Esse realmente é o planejamento de vocês? Cara, nós temos que ir agora resolver esse problema a curto prazo, né? O problema a curto prazo agora é a gente dar esse equilíbrio dentro do elenco. Foi-se montado um elenco totalmente diferente dentro do modelo de jogo que o Antônio é acostumado a trabalhar, e é por isso que nós estamos muito focados para dar esse equilíbrio dentro do elenco. Nós acreditamos que com esse período da intertemporada nós realizaremos um grande trabalho e também um trabalho de confiança para aqueles atletas que aqui estão. Eu acho que precisamos retomar essa confiança. Sabemos que é difícil o torcedor escutar isso, porque os resultados não estão vindo, mas nós também temos que ter tranquilidade nesse momento para tomar as melhores decisões. Então esses ajustes estão sendo feitos, vão ser feitos, para que a gente possa potencializar o trabalho daqui para frente. Os pontos que fazem você acreditar que... Os pontos foram que, desde a chegada do Antônio, isso é dados, tá? GPS. Nós trabalhamos muito em cima de estatística, de dados. Houve uma melhora de 35% nas cargas de treinamentos e de 15% em volumes de ações de alta intensidade. Isso é científico, isso é dados. Então a gente está vendo uma melhora, mas a melhora não é da noite para o dia. Nós não vamos conseguir consertar algo de 5 meses que se passou em uma semana, 2 semanas. Nós identificamos esses pontos e agora nós estamos trabalhando para corrigir, para potencializar, para a gente conseguir aí dar sequência na temporada, para a gente seguir forte. Tiago, bom dia. Você falou aí dessa questão dos números, né? Mas se a gente for olhar para campo e bola, o Sport com o Antônio tem 8 gols sofridos, fez 1 gol, perdeu 3 jogos e somou apenas 1 ponto. Aí eu queria insistir até um pouco mais assim, nessa questão do respaldo ao treinador. É o trabalho de vestiário dele, é o trabalho de campo, e é até uma questão de, você falou de dar o perfil de trabalho que ele quer, né? Qual é esse perfil de jogador que o Antônio quer trabalhar no Sport? O perfil do jogador que nós estamos buscando agora para dar esse equilíbrio, esse contraponto dentro do nosso elenco, são atletas fortes fisicamente, atletas potentes, atletas que têm o DNA do clube, atletas que vêm aqui para suar sangue, que é isso que nós estamos precisando, né? Eu acho que está faltando isso um pouco dentro dessa montagem do nosso elenco. Nós temos atletas com qualidade técnica, um atleta que tem posse de bola, um grupo bem qualificado em relação a querer a bola. Agora nós precisamos daqueles atletas que vêm dar esse contraponto para a gente ter essa competitividade dentro da competição, né? Então nós temos que resgatar a confiança dos atletas que aqui estão e colocar dentro desse grupo, desses que estão, atletas que vêm agora para qualificar e somar para que a gente possa sair dessa situação. E o respaldo pelo campo? É o trabalho do dia a dia. Nós temos agora uma intertemporada, onde nós acreditamos que dentro de tudo que será feito, né, mesmo tendo um mercado totalmente desafiador, mas como eu falei, toda a credibilidade que o esporte hoje, pela sua grandeza, esperamos agora conseguir fazer esses ajustes necessários para que a gente possa voltar forte. Bom dia, Tiago. Como o colega aqui falou, o Sport tem sofrido recentemente, né, com essas questões defensivas e ofensivas também. O time vem marcando pouco e vem sofrendo bastante gols. E aí eu queria perguntar, os reforços que tendem a chegar vão ser para esse setor de defesa, para esse setor de ataque? Poderia especificar um pouco melhor? Eu não vou falar de posições específicas para não criar nenhuma expectativa, né? E também a gente sabe que o mercado é super aquecido, as concorrências com os outros clubes são grandes, mas nós estamos muito atentos em relação aos ajustes necessários que serão feitos.
tá? Então não procuro dizer posição A, B ou C e o número de atletas também não, para a gente não criar expectativa, mas nós estamos atentos em todas as posições. Tiago, bom dia. Acho que o assunto mercado já foi muito abordado, Antônio Oliveira também, e o Sport vem fazendo uma reformulação no departamento como um todo. Do final da última semana para cá, teve a saída do Odair, da gerência de mercado, a saída do preparador físico, do coordenador de performance, perdão, do preparador de goleiro. Eu queria entender como é que vem sendo essa tomada de decisão, de onde está partindo a tomada de decisão de reformular também a comissão técnica fixa. É uma observação de vocês, de uma necessidade de buscar novos profissionais, é uma necessidade que vocês já encontraram, uma dor que vocês já encontraram quando chegaram aqui no clube, faz parte também do trabalho que vocês vêm fazendo junto com o Paulo André na consultoria, uma visão particular de vocês, do presidente. Como é que vem sendo essa tomada de decisão para, inclusive, e de onde vem, né, essa opinião de tirar esses profissionais para, inclusive, renovar profissionais da casa? Acho que tudo isso que você falou é dentro do diagnóstico, né? Nós conhecemos os profissionais no qual aqui estava e também pelo momento que o clube está passando, as mudanças são necessárias, não dá para ficar da mesma forma. Nós precisamos potencializar, nós precisamos agora encontrar o caminho para recolocar o esporte em rumo das vitórias. E isso passa também de toda a base estrutural. Então, essas mudanças foram feitas, estão sendo feitas, né, para que a gente possa, agora na intertemporada, potencializar todas as áreas. Isso aí foi um diagnóstico que foi feito logo na chegada e é por isso que as decisões foram tomadas. É isso, torcedor. Vamos aguardar as novidades do Esporte Clube do Recife. E enquanto isso, você se inscreve aqui no canal. Aliás, você pode ser membro do nosso Multiplay PE. Seja um multiplayer. Tem aqui na descrição do vídeo como você deve fazer e todo passo a passo, tá legal? Eu agradeço demais a sua audiência, o carinho que você tem aqui com toda a nossa equipe do Multiplay. Não é só esta carinha aqui horrível que aparece, tem uma equipe trabalhando para levar a melhor informação com qualidade, com edição, com belas imagens, com os gols da rodada, tudo isso para você. E eu agradeço demais, em nome de toda a nossa equipe, a audiência no nosso canal. Nas redes sociais também tem informação do Esporte Clube do Recife. Para você que está ligado aqui no canal, se inscreve, ativa os sininhos, que sempre que tiver novidade, você acompanha logo aqui no nosso Multiplay. Para você que é membro, não esquece, hein? Vamos ter também conteúdos exclusivos para quem já é ou vai se tornar um membro aqui do nosso canal. A partir de R$ 1,99. É fácil demais, torcedor. Pelo amor de Deus. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.